Amém. Então, palavra desta manhã, como sair das dívidas? Pergunte aí, como sair das dívidas? Como? Como sair das dívidas? Como? Se alguém tem dívidas, não se envergonhe. Não se envergonhe. Já chega o diabo jogando esse fardo, esse peso, trazendo as consequências das dívidas. Hoje você está aqui para aprender a sair de dívidas. E vai sair pelo poder da palavra de Jesus. Diz o livro de Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo. Em algumas versões está escravo do que empresta. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nesta hora nós queremos te ouvir, porque aqui nós estamos para isso, Jesus. Para te dar o nosso culto, e é dando que nós recebemos. Portanto, agora nós vamos receber de ti a tua palavra, o teu conhecimento, a tua direção, a tua revelação a respeito de finanças, Pai. Isto é importante para todos nós. Se não fosse, a tua palavra não traria 2.000 textos a respeito de vida financeira, de dinheiro. Então, Senhor, tu sabes que isto é importante para nós. E a nossa vida financeira só vai refletir o reino, o teu reino, quando ela estiver alinhada ao reino, aos princípios do reino, às regras do reino, aquilo que o Senhor estabeleceu como caminho para a prosperidade, para a estabilidade, para a liberdade financeira. Portanto, nós nos submetemos à autoridade da tua palavra e recebemos os sinais que virão depois de misturarmos com fé. Em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. E amém. Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos, amados por mim, amados pelo Senhor, ovelhas de Jesus, rebanho seleto, rebanho de Cristo, rebanho comprado, resgatado do mercado de escravos, com preço alto, preço do sangue de Jesus Cristo. Ovelhas preciosas para Deus, amados, eleitos, escolhidos, predestinados, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que estão nesta terra para cumprir um propósito de Deus, um propósito santo, e que enquanto estão nesta peregrinação, devem reinar em vida através de Jesus Cristo. Amados, todos nós queremos ter uma vida segura em termos financeiros, é verdade? É verdade. E é nosso direito ter segurança financeira. A Bíblia diz que é para ser assim. É nosso direito ter estabilidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Deus quer que a gente tenha estabilidade. Porém, quando nós observamos a vida da maioria dos filhos de Deus, é triste, mas é verdade. Nós constatamos que não existe estabilidade. Não existe estabilidade emocional, muitas vezes não existe estabilidade familiar, não existe estabilidade econômica, não existe estabilidade, especialmente na questão das finanças. Então, nós vemos exatamente o contrário acontecer, né? Além de não existir equilíbrio e estabilidade financeira, existem dívidas, rombos, caos nas finanças de muita gente do povo de Deus. E o que são dívidas? Por que Deus quer que a gente saia das dívidas? Que a gente não contraia dívidas? Porque dívidas são verdadeiras pedras no sapato. Dívidas são pesos, são tormentos. Dívidas tiram o sono.
impedem o crescimento. Dívidas causam muita dor de cabeça. E o pior, dívidas são como bolas de neve. Elas vão crescendo cada vez mais e fazendo com que as pessoas percam totalmente o controle das suas finanças e se encontrem, muitas vezes, num poço fundo, sem saída, né? E se esta é a sua realidade, ouça, se você tem dívidas, se você está assim hoje, eu vou lhe mostrar que é possível sair das dívidas, e entrar na sua jornada de prosperidade, de crescimento, de expansão e até de enriquecimento. É possível. Amém? Quem crê? Então diga, é possível em Deus sair das dívidas e entrar na jornada de crescimento, expansão e até enriquecimento. Muito bem. Então, depois desta introdução, eu quero ir para o ponto 1 e lhe falar sobre a diferença entre contas e dívidas. São coisas completamente diferentes, ok? O que são as contas que nós temos? As contas, elas são um compromisso financeiro que deve ser quitado em um momento futuro. Contas, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós teremos sempre. Conta é aquilo que nós pagamos pela luz, pela água, pelo gás, pela gasolina, pela internet, enfim, pela moradia. São gastos que acontecem periodicamente, são gastos que acontecem todo mês. E por isso, já são previstos no nosso orçamento. Toda e qualquer pessoa nesta terra sabe que para viver aqui tem que pagar a moradia de alguma forma, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, enfim, serviços e coisas que precisam ser consumidas. Isso são contas, as contas fazem parte do nosso orçamento. Você já sabe que precisa pôr gasolina no seu carro, não é? Você sabe que precisa pagar a mensalidade do colégio das crianças. Você já sabe que precisa ir ao supermercado ou fazer a feira. Então, isso são as contas. O que são dívidas? O que são dívidas? Dívidas são consequência das contas não pagas. Ou seja, trata-se de algo que foi adquirido, mas o pagamento não foi efetuado no prazo estipulado. Isso gera uma multa em cima do valor inicial do produto ou uma multa no valor inicial do serviço e ainda se acrescentam juros conforme a dívida vai se acumulando, vai tendo mais multa, mais juros. É por isso que o desenvolvimento da pessoa, ele é atrapalhado, ele é interrompido. Então, isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o crescimento, atrapalha os planos, atrapalha, né, cada passo da jornada em direção a um futuro. Então, há pessoas que ficam empurrando as dívidas com a barriga, como se diz popularmente. Ou continuam se endividando, às vezes até para pagar as dívidas iniciais. Isso as leva a um nível que é impossível quitar o valor devido. Se novas dívidas são contraídas, vai ficando cada vez mais difícil e vai se tornar impossível quitar o valor devido, e o nome dessas pessoas fica totalmente comprometido, ou seja, bloqueando qualquer outro tipo de crédito, qualquer porta de se abrir. Nossa pergunta nesta hora é: não seria melhor parar um tempo para resolver as dívidas e, quando as finanças estiverem novamente sadias, focar no crescimento? Então, a gente precisa começar a usar a inteligência, a capacidade que Deus nos deu, a sabedoria. Porque quando a pessoa já está com dívidas, ela precisa pensar, ela precisa raciocinar. Será que não é melhor
parar um pouco e resolver as pendências do que ficar, né, investindo em coisas ou andando, empurrando aquelas dívidas, aquele rombo. Será que não é melhor primeiro colocar tudo em ordem, chegar a um plano de zerar o negativo, de estabilidade, né? Pelo menos de finanças saudáveis, para depois focar no crescimento? Essa reflexão, amados, é de extrema importância para a sua vida financeira. Porque ela evita que o problema seja levado adiante e se torne ainda mais difícil de resolver e talvez se torne até impossível, inviável de solução. Então, amado, se você está endividado, e não importa o tamanho da dívida, dívida é dívida. Se você está endividado, é necessário parar um tempo. Diga, parar um tempo. Para quê, bispa? Fazer um orçamento familiar, que eu expliquei aqui detalhadamente na quinta-feira passada, tá? É necessário, depois de fazer um orçamento, planejar, desenvolver um planejamento financeiro, mas focar a quitação das dívidas, antes de planejar qualquer coisa para a sua abundância, para o seu crescimento, para a sua prosperidade. Isso vai vir, porque é de Deus. Mas Deus está nos ensinando a para tudo e resolve o de antes. Depois você pode seguir adiante. Porque Deus não nos ensina a jogar lixo para baixo do tapete. Porque um dia esse tapete vai levantar. E o lixo vai vir, porque ele está lá. Então, a dívida é um lixo, é um peso. A dívida é uma âncora. A dívida é como aquele paraquedas no chão, né, aberto. Quem já voou de paraquedas, já pulou de paraquedas, ou aqueles na praia, você sabe que no ar é uma coisa, mas quando você está no chão para puxar aquilo, é um peso enorme. Tem pessoas que estão assim na sua vida financeira, carregando um peso enorme contra, né, toda a corrente, e essas pessoas estão se desgastando, elas estão adoecendo, elas estão vendo o tempo passar e elas não estão vivendo, muito menos a vida abundante que Jesus consumou na cruz para que essas pessoas desfrutassem. Então ouça, por mais complicada que seja a sua situação financeira, em Deus, diga em Deus, sempre há uma saída. Muito bem. Agora, encontrar essa saída depende de coragem, caráter cristão, porque tem gente que não se importa que o nome está sujo. Tem gente que não se importa que credores batam na sua porta. Tem gente que não se importa que está devendo para familiar, para parente, para conhecido, para banco. Tem gente que não se importa. Isso é falta de caráter. Porque, amados, dever, qualquer um pode passar por uma situação difícil e isso acontecer. Agora, você não se importar com isso, isso é falta de caráter. Você está entendendo? Uma coisa é eu não ter como, uma coisa é eu não conseguir resolver isso. Enfim, eu dependo da ajuda do Senhor, eu dependo, lógico. Mas outra coisa é eu não estar nem aí para quem eu devo. Seja pessoas, sejam instituições. Então, por mais complicada que seja a situação financeira que um filho de Deus esteja vivendo, em Deus sempre há uma saída. Encontrar essa saída, volto a repetir, depende de coragem, caráter cristão, persistência, porque não será fácil, dependendo do tamanho do rombo, e foco. Então, eu quero lhe falar que se alguém está endividado, a partir de hoje, com este conhecimento, o seu foco, se você quer sair das dívidas, se você quer ver a glória de Deus na sua vida financeira, o seu foco é dívida. Sair, se livrar delas, focar no caminho que você vai trilhar, e eu vou lhe ajudar já já, para que você saia disso. Você é cristão, você tem o caráter de Cristo, amém?
você tem coragem, porque você é forte e corajoso em Cristo Jesus. Você tem determinação, porque Deus é a tua capacidade, Deus é a tua força. E aí sim, você vai focar na solução das questões financeiras, especialmente a partir de agora, na quitação das dívidas. Quem recebe essa palavra em seu espírito, diga amém, eu quero. Muito bem. Então, o passo a passo para acabar com as dívidas, muitas pessoas acham que está na ponta do lápis. Eu vou comprar um livro. Tudo isso é muito importante. Eu vou fazer o curso de finanças, lógico. Vamos entender do dia a dia. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que abram a nossa mente, que nos mostrem quais são as possibilidades. Porque quem está endividado, como tem um jugo muito pesado, como está sendo muito perturbado, né, pela sua cobrança interior, logicamente as pessoas de caráter, pela vergonha, o diabo acusando, usando muitas maneiras de humilhar, essa pessoa às vezes fica sem direção, sem foco de como eu vou sair disso. E nós precisamos de ajuda. O altar está lhe ajudando. Mas existem pessoas para lhe ajudar também. Pessoas que sabem como é que você dá o primeiro passo, como é que você desata o primeiro nozinho para as coisas irem. E Deus vai colocar, Ele tem falado que vai colocar as pessoas certas para nos ajudar. Que Ele vai trazer pessoas usadas por Ele para nos orientar na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, o passo a passo para acabar das dívidas, eu queria que você soubesse, não está nos livros, nos técnicos, nas aulas, nos ajudadores, mas o passo a passo para acabar com as dívidas, quem quer saber onde é que está? Está no emocional, diga emocional. Ai, como é difícil. Porque nós achamos que é uma questão matemática. Amado, se fosse uma questão simplesmente matemática, nós já tínhamos nos livrado das dívidas. Concordam? Se você sabe quanto você deve, quanto você precisa, o que você tem que fazer, é fácil. Se é não é só uma questão matemática, é uma questão emocional. Acabar com as dívidas está no emocional. Por quê? Porque é preciso controlar os impulsos. Diga, impulsos. Ninguém gosta dessa palavra. É preciso controlar os impulsos. É preciso deixar coisas, deixar de fazer coisas ou de adquirir coisas. É preciso poupar. Poupar para quê? Não é poupar para comprar casa, não. Por isso que eu disse que precisa coragem, determinação, muito foco. Não é poupar para comprar o carro novo. Não é poupar para fazer a viagem dos seus sonhos. É poupar e saber que todo aquele dinheiro que você está poupando e separando vai para consertar um rombo. Então, isso envolve o nosso emocional. Um controle de impulsos que o ser humano normalmente tem. É preciso fazer um bom planejamento financeiro, não para o futuro apenas, para o presente. Porque colocar o que a gente quer, colocar no projeto de vitória quais são os nossos sonhos, nós sabemos. Mas nós precisamos aprender a focar no presente quando nós temos dívida. Quem tem dívidas, vai falar internamente aí, eu preciso focar a minha vida financeira no presente. Diga, no presente. No presente, amém? E quando você fizer um planejamento, quando você conseguir achar um caminho para você ir sanando esse rombo, você vai ter que focar nisso o tempo que for necessário até que isso esteja zerado. Ou seja, por que eu digo que é emocional? Porque você vai ter que ter uma disciplina para cumprir regularmente. Você vai ter que cumprir isso de uma forma rigorosa. Então, assim, não vou mexer nisso porque é para pagar dívida. Você sabe que isso envolve todo o emocional. Porque nós temos a tendência de dizer, já está assim mesmo, então, sabe? Não é assim. Já está assim mesmo porque talvez a gente nunca tenha parado para arrumar aquilo. Tudo que você quiser arrumar para bem, Deus vai lhe ajudar. Tudo que você quiser consertar na sua vida, na sua família, no seu casamento, tudo que o teu coração ardentemente desejar para melhor, Deus está nisso.
Deus vai te ajudar. Deus vai preparar tudo. Deus vai te dar controle emocional. Amém? Entenderam qual é o caminho, então? Então, assim, quem tem dívida tem que começar a pensar nisso. Tem um passo a passo. Não é de uma hora para outra, logicamente. Mas isso envolve um controle emocional, tá? Controlar impulsos, poupar para pagar a dívida. Ninguém quer, mano. Nós queremos poupar para fazer uma coisa grande, legal. Não, nós vamos ter que aprender a poupar para pagar a dívida. Tá? Isso é necessário. Um planejamento financeiro que também não é para o futuro. Depois a gente vai fazer esse. Mas é para o presente. Planejar o dia a dia, tá? E cumprir rigorosamente. Ponto número 2. O fim das dívidas. Aleluia, eu quero. Eu quero para você, eu quero para quem tiver dívida. Eu já tive. Não se dorme. Dívida acaba com a família. 80% dos divórcios, a causa principal é dívida, dinheiro. Doenças. Dívida. Insônia. Compulsão alimentar. Muitas coisas têm origem nas dívidas. Lógico que tem muitas outras origens, tá? Mas dívida desencadeia um monte de problema. Então, se você está nas estatísticas dos endividados deste país, não precisa se desesperar. Porque o desespero vai dificultar a sua visão da solução que Deus quer lhe mostrar, lhe apresentar. E você vai ficar só focando no problema. Então, o desespero, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu saio disso? O meu nome, os meus filhos, o colégio. Amado, já está assim. Então, não entre no desespero. O desespero é o que o inimigo quer gerar para que você ande em círculo e não veja a saída. Não desate o primeiro nozinho. Então, não se desespere. Deus te ama. Deus tem solução para todas as coisas. Se você andar desesperado, angustiado, sabe? Você embaça a tua visão. Você não consegue enxergar o caminho que Deus quer lhe mostrar para você, né? Resolver essa questão. E daí você vai ficar só focado no problema. Tá? Tem gente muito doente porque está focada só no problema financeiro. Então, é possível acabar com suas dívidas por maiores que sejam. Levante uma das suas mãos e diga, é possível acabar com as minhas dívidas por maiores que sejam. Olha, Marcos 9:23, o Senhor Jesus está lhe falando esta manhã. Ao que lhe respondeu, está respondendo para você, Jesus. Se podes acabar com a dívida, tudo é possível ao que? Então diga, eu creio. Tudo é possível para mim. Então diga, eu creio que é possível acabar com as dívidas. De novo, eu creio que é possível acabar com as dívidas. Muito bem. Então eu preparei aqui, como eu disse no início deste culto, eu preparei aqui algumas coisas muito simples, até já dei essas pinceladas aí em outros cultos. Mas eu fui ver o que as pessoas que saíram de dívidas homéricas, hediondas, fizeram para ficarem riquíssimas, para pagar aquele passado, tá? Então, eu quero passar para vocês e depois eu vou costurar tudo isso com a Bíblia Sagrada, logicamente, tá bem? Então, vamos lá. Quem quer acabar com as dívidas? E passar para um outro patamar até ficar riquíssimo. Diga, é possível. Então, não se desespere. Acredita aí, mas tem um passo a passo, tá? Número 1. Conheça a situação das suas dívidas. O que significa isso? Quais são as suas dívidas? Você deve para quem? Quem é o seu credor? Ou quem são os seus credores? Quando que essas dívidas venceram? Qual é o juro pago? Qual é a multa que está sendo aplicada? Que tipo de dívida é essa? Então, essas informações todas, elas vão lhe ajudar a definir quais dessas dívidas são mais importantes e devem ser pagas rapidamente. E quais dívidas você pode negociar posteriormente. Então, existe prioridade de acertar dívida. Já que está devendo mesmo, você tem que fazer uma análise, você tem que conhecer a situação das suas dívidas. Bispo, eu não manjo nada disso. É por isso que você precisa desta igreja.
É por isso que você precisa de pessoas aptas para lhe ajudar. Que saibam como é que essas coisas de dinheiro funcionam, de multas, de juros, o que é mais importante pagar primeiro. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, a gente tem aqui pessoas no nosso corpo ministerial que estão aptas a lhe ajudar se você quiser descobrir por onde você começa a pagar essas contas. A pagar essas dívidas. Amém? As dívidas essenciais, elas devem ser sempre priorizadas, porque a tendência é a pessoa começar a pagar aquilo que ela está devendo há mais tempo. Não necessariamente. Pode ser que dívidas mais recentes te comam mais dinheiro em questões de multa e de juros. Então, você tem que procurar priorizar aquelas que impedem o andamento da sua vida. Tem coisa que precisa ser sanada já, porque senão vai ficar pior. Vai emperrar a sua vida, vai emperrar a sua vida profissional. Exemplo, contas de água. Você sabe, você tem que pagar a conta de água. Se estão vencendo, se estão vencidas, se você não começar pelas contas do dia a dia, você vai ficar sem água. É verdade? Então assim, eu tenho uma conta mais antiga, então vou pagar a mais antiga. Amado, paga a conta de água porque vão cortar sua água. Você sabe que não pode juntar, né? Algumas contas. Acho que são 3, não é? Ainda. Luz. Ué, se cortarem sua luz, como é que você fica? Então tem coisas que você precisa para o seu dia a dia, para a sua vida andar. Então você não pode deixar essas coisas de lado. Os irmãos estão entendendo? Essas são as dívidas essenciais que nós falamos. Contas de água, energia, gás, transporte, combustível, comida. E no caso corporativo, porque nós temos aqui empresários, comerciantes, enfim. Estão incluídos aqui salários dos funcionários, senão você vai parar o seu negócio. Os encargos, o aluguel, tudo que é necessário para manter aquele negócio funcionando, aquela empresa funcionando. Então você tem que pensar, o que eu preciso fazer, pagar primeiro para a minha vida andar ou para o meu negócio continuar andando e produzindo alguma coisa. Porque se parar tudo, se você ficar sem água, sem luz, o que você vai fazer da vida? Se você não tiver os empregados, se você não tiver pagando, enfim, os encargos, ou o aluguel do espaço, se você tem um espaço alugado, você vai ser despejado. Então, tem que conhecer a situação das suas dívidas. O que é que eu devo? Para quem que eu devo? Quanto tempo eu posso ainda esperar nisso, né? Ok? Então, as dívidas essenciais, que têm os juros muito altos, elas devem ser as primeiras a serem pagas. Está dando para entender? Eu não estou falando em economiquez, estou? Está toda a igreja entendendo? Muito bem. Então, Romanos 13, 7 e 8 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, o que é tributo? O que é? São aquilo, as dívidas, enfim, as contas, antes de virarem dívidas, né? Que nós devemos como cidadãos de uma cidade, de um país, enfim, né? Então, assim, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Nós temos tributos, nós temos impostos, né? A quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, assim, tem que pagar. Não é só a coisa da boca para fora e honrar. Ai, que maravilha, você é maravilhosa, eu te honro, eu te respeito. Mas, assim, a quem a gente deve, a gente tem que pagar. Então, imposto é para ser pago, etc, etc, etc. Diz o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, amor a gente vai estar sempre devendo, né? A gente sempre precisa pagar amor, porque é o amor de Cristo que está em nós e que nós nunca vamos pagar. Então, nós manifestamos isso amando o nosso próximo. Agora, não é para ficar devendo nada para ninguém, coisa alguma. Nem tributo, nem imposto. Então, aqui está falando de dinheiro, está falando aqui de coisas que são nossa responsabilidade. Ok? Posso passar para o 2? Então, vamos lá. 2. Faça um orçamento pessoal ou familiar. Se você é sozinho, lógico que o seu orçamento é só seu, né, pessoal. Se você tem uma família, você vai fazer um orçamento familiar. Deixa eu lhe falar. Tudo que a gente estiver falando agora de orçamento é para pagar a dívida. É o orçamento visando sair das dívidas, tá? Então, renda mensal, gastos realizados, você tem que pôr, eu falei aqui, na ponta do lápis. Ou numa planilha, como você queira, né? Para isso, você não pode achar que você sabe tudo de cabeça. A memória falha. Então, pegue lá suas notas
fiscais, seus cupons, sei lá, canhotos de cheque, extratos, fatura de cartão, comprovantes para você não esquecer nada, né? Veja quanto você está gastando em cada área, com a saúde, enfim, educação, alimentação, transporte, vestuário, lazer, manutenção da sua casa, etc, etc, etc. Você vai ter que pôr isso para ver como é que você vai poder mexer nessas coisas, tá bem? Fazer a tal da poupança, de onde você vai poder tirar um pouco, diminuir alguma coisa para fazer aquele montante que você vai começar a cobrir o rombo, que você vai começar a acertar o que ficou para trás. Provérbios 27, 18, parte B, diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto. Você tem uma figueira, é a sua vida financeira. Você tem uma vida profissional, seja ela qual for, que traz a provisão para você. É a sua figueira. O que trata da figueira comerá do seu fruto. Então, trate da sua vida financeira. Se a sua vida financeira se encontra hoje com dívidas, então trate de arrumar isso. Porque senão, cadê fruto para comer? Trate, trate, trate. Não tenha medo de encarar esses problemas. Se você não encarar esse problema financeiro, você não vai sair dele. E vou lhe dizer uma coisa. Ou você resolve ou ninguém resolve por você. É verdade? Ou alguém bateu já na sua porta para dizer: como é que você quer que eu pague sua dívida? Ok? Número 3. Use uma porcentagem do seu orçamento para pagar dívidas. Olha, o que eu vou falar aqui hoje, eu pesquisei muito, tá? Então, não é questão assim, eu não concordo, eu gosto. É o que funciona. São as estatísticas que eu busquei do mundo inteiro, de pessoas que tinham dívidas horríveis, pareciam sem saída, mas que seguiram esses pequenos passos, que são grandes, porque exigem, né, foco, determinação, coragem, caráter, tá? Segurar os impulsos. Mas essas pessoas saíram do buraco negro e hoje são as pessoas mais ricas do planeta. Eu estou falando de dados, de comprovações, tá bom? Então, quando um filho de Deus tem dívidas, o seu principal objetivo deve ser pagar o que está devendo primeiro. E quando as finanças estiverem em ordem, aí sim, começar a trabalhar com o objetivo de aumentar, expandir, crescer e prosperar financeiramente. Ok? Até aqui? Amém? Então, nós estamos aprendendo a estancar. Como é que nós vamos fazer isso? E tem uma porcentagem daquilo que entra. Bispo, entra tão pouco. Olha, eu não disse que é emocional. Se você começar a dar desculpa, se você começar a contar essas historinhas, você vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, ou você é sábio, inteligente e usa a Bíblia junto com tudo que já foi provado e sai desse buraco, ou então as coisas vão continuar assim e você vai para uma situação mais difícil, porque não tem como melhorar se você não tomar uma atitude. E lembre-se, a fé sem obras é morta. Então, eu creio que Deus faz. Só que Deus está usando ao altar para te ensinar passos. Deus está usando o altar para te ensinar atitudes cabíveis na sua situação. Então, uma porcentagem do seu orçamento, e aqui não importa qual seja esse valor, mas uma porcentagem vai ter que ser separada para pagar dívidas. Vou lhe dar aqui a sugestão de divisão dos recursos, independentemente de qual seja o seu nível econômico, tá? Essa é a sugestão dos maiores especialistas em finanças do mundo. Olha só, 10% para semear o dízimo. Bispo, não acredito que os maiores especialistas do mundo estão falando em dízimo. Sim, estão falando em dízimo. Muitas vezes eles não usam para você usar esses 10% na igreja em que você congrega. Mas eles dizem que 10% tem que ser aplicado em alguma coisa que redunde em bênção para alguém. Que você tem que procurar uma instituição, que você tem que procurar todos os especialistas em finanças, todos, já testificaram, já provaram que tem que primeiro tirar 10% para alguma coisa que seja nobre, que abençoe alguém, que faça bem a alguém. Nós somos cristãos e a Bíblia nos ensina isso, há quanto tempo? Desde Abraão. 10%
é para semear o dízimo. É semente numa coisa que Deus já determinou, ok? Os grandes especialistas maiores dizem que 60% é para pagamento das despesas. Então, bispo, como é que eu vou viver com 60%? Eu disse que Deus vai lhe ajudar. Vai ter que fazer o quê? Apertar o cinto. Quantas vezes você leva os seus filhos no McDonald's por mês? Quantas vezes você vai ao cinema? Quantas vezes? Mas eu vou me privar. Você quer sair do buraco ou não? Nós estamos aqui, amados. Ó, não tem meias palavras. A vida é feita de escolhas. A gente só não escolhe a salvação, porque fomos predestinados para ela. Do contrário, nós escolhemos. Mas há pessoas que não abrem mão do cafezinho, não abrem mão do bombonzinho, não abrem mão do happy hour, não abrem mão do cineminha, não abrem mão daquele gostinho, não abrem mão de ir em tal lugar, não abrem mão de comprar um negocinho ali no shopping, não abrem mão de almoçar toda, sei lá quanto tempo no restaurante, não abrem mão de nada, de comprar o pastel na feira, na esquina. Pode ser coisa boba. Mas 60% vai ter que ser para o pagamento das tuas despesas, aquilo que não pode, que é necessário. E 30% para o pagamento das dívidas. Olha, se vocês concordam ou não, eu não sei. Eu estou lhe falando aqui daqueles que experimentaram sair do buraco negro das maiores dívidas do mundo para as maiores riquezas do mundo. Tá bem? Então, isso aqui tudo é uma sugestão. Olha o que eu coloquei lá. Sugestão de divisão dos recursos. Se você quiser mudar isso daqui, você ore, pergunte para Deus e ouça a resposta dele, né? A pergunta que surge aqui, não para nós, logicamente, né? Mas surge sim. É a seguinte, porque eu já ouvi muita gente nos perguntando isso, aos bispos, aos pastores. Será que é necessário dizimar, mesmo quando as finanças estão comprometidas? Será que é necessário dizimar, mesmo quando Deus sabe, bispa, que as minhas finanças estão comprometidas? Qual é a resposta? Sim. Cutuca de lá, o irmão do lado, diga, sim, é necessário dizimar, mesmo com as finanças comprometidas. Diga, sim. A minha pergunta é, você é crente? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Então você tem que acreditar na prosperidade de Deus e obedecer aos seus princípios. Porque isso vai impactar o seu comportamento. Você terá, amados, isso é sobrenatural. Você terá mais ânimo para trabalhar. Você terá mais ânimo para buscar soluções. Você terá mais força para identificar as oportunidades de crescimento, mais sensibilidade. Você terá mais condições de encontrar as pessoas certas que lhe ajudarão a ver o fruto do seu dinheiro aplicado no reino. Preste atenção. Isto aqui é real. Isto aqui é verdadeiro. Amém? Então, siga o que eu estou lhe ensinando. E logo, em nome de Jesus, você sentirá a diferença na sua vida financeira. A questão é, eu estou disposto a focar nisso. Eu estou disposto a mostrar que eu tenho caráter cristão. Eu estou disposto a me empenhar em poupar 30% do que vem à minha mão para eu estancar esse mal? Esta é uma pergunta, são várias perguntas, né? Número 4, vamos lá. Negocie pacificamente com o credor. Negocie. Tem gente que foge. Amados, nós somos cristãos. Nós não fugimos. Tocou o telefone. Ah, se for fulano, fala que eu não estou. Sabe quando você vai pagar a dívida? Honra. Tributo a quem... A gente tem caráter. A gente tem caráter. Não tem? Ok, você vai falar que não tem, mas você vai olhar no olho. Você vai falar com a pessoa, você vai atender, você vai dar atenção. Afinal, amado, é você que está devendo. O outro está no direito dele de cobrar. O que nós lemos no início da mensagem? O que nós lemos? O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado se torna
servo, escravo de quem empresta. Então, nesta circunstância, não adianta você trocar isso. Não, eu sou o filho de Deus, eu não tenho que dar... Tem sim, filhos de Deus dão satisfação sim. Filhos de Deus têm caráter. Filhos de Deus têm um testemunho a zelar. Amém? Então, procure o credor, explique a sua situação. Não espere ele ir atrás de você, vá procurá-lo. Quando você dá passos de fé baseados na palavra de Deus, tem honra de Deus, amados. Muitas pessoas aqui tomaram essa atitude no passado, quando eu ensinei isso, foram procurar e tiveram suas dívidas perdoadas. Tiveram negociações assim que a gente pensa, como pode? A pessoa devia 100 mil, aceitaram 10. Eu sei lá, tem coisas da parte de Deus que nós não vamos entrar aqui no mérito, é Deus fazendo. Então, procure o credor, explique sua situação, diga que você deseja pagá-lo. Pergunte se é possível quitar o valor de uma forma que caiba naquele seu orçamento hoje. Pergunte. Você não sabe o que você vai ouvir. Por que tem medo de perguntar? Por que tem receio? Porque não crê. Então, essa atitude é de extrema importância. Por quê? Porque o credor vai ver o seu interesse em pagá-lo. E isso vai fazer diferença no processo. Pode ser que ele amenize a dívida, pode ser que ele perdoe, pode ser que ele diga, nunca vi alguém fazer isso. Nós temos um exemplo aqui, posso contar o seu exemplo, pastora Cris, da batidinha do carro? O pastor Odair contou para mim, né, para nós. Ele disse o seguinte, né, eles foram a um restaurante e tinha muitos carros estacionados na rua, e na hora que a pastora Cris foi sair com o carro, ela bateu num outro carro que estava estacionado, né? Ninguém viu, não tinha testemunha, não tinha guarda, não tinha guardador de carro, não tinha ninguém. Ela saiu e podia ir embora. Só bateu no carro. O que eles fizeram? Deixaram um bilhete. Bati no seu carro, meu telefone é tal, vou pagar. A pessoa entrou em contato, tal. Sabe qual foi o desfecho disso? Ela não quis só o dinheiro. Ela quis conhecer o pastor Odair. Ela disse, eu quero conhecer você, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu quero saber quem é essa pessoa que mandou eu fazer o serviço, não porque errou e deixou um bilhete e já pagou o que eu falei. Eu quero te conhecer. E foi lá e cumprimentou e descobriu que era um pastor. Isso glorifica o nome de Jesus. Enquanto muitos outros estão sendo pedra de tropeço. Então assim, Deus vai lhe honrar. Pense que é Deus que está nisto tudo, né? Agora, cumpra o acordo que foi negociado. Porque tem gente que vai lá só para fazer um auezinho, combina alguma coisa, mas não fez aquilo realmente orçado e depois não cumpre o acordo que foi feito. Então ficou pior a emenda que o soneto, né? Então negocie sempre. Veja de que forma as dívidas vão impactar no seu futuro. E se necessário, desculpa, amados, eu vou falar alguma coisa aqui, pode entristecer alguém, mas se necessário, mude-se para um apartamento menor. Troque o carro por um mais barato, mais econômico. Agora, dizem os especialistas, não venda nada. Troque por um menor, mais econômico. Não se desfaça de bens materiais, de propriedades. Ok? Estou lhe passando tudo que eu estudei. Eu estou estudando, amados. Estudando muito. Porque as pessoas falam, não, quero me livrar disso, vou vender minha casa. Não. Muda para uma casa menor, pega aquela diferença, vá negociar. Não fique sem casa, quem tem casa. Ok? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então tá bom. Ponto 5. Quite as dívidas do cartão de crédito e do cheque especial. Tá? Essas dívidas são as mais complicadas, o bispo disse hoje aqui, no momento do ofertório, né? São as mais complicadas de se pagar por conta dos altíssimos juros envolvidos. Ok? E o diabo entra nisso. Então, não fique... Deixa eu ajudar um pouco as pessoas aqui, né? Depois os economistas da casa vão te explicar melhor. Mas não fique pagando o valor mínimo do cartão. Tá? Eu disse aqui que tem umas lojas que você entra, essas de departamento, elas vêm te oferecer o cartão da loja. Você pode olhar e dizer, está repreendido em nome de Jesus. Sai, capeta, arreda-te de mim.
Tem umas lojas que dizem, não, você faz o cartão, é de graça, e na primeira compra você tem 20% de desconto. Você fala, nossa, eu vou comprar umas coisas, já tenho 20% de desconto. Esses 20% que vão te descontar depois, vão te assassinar lá na frente. Então, não estou nem falando só dos cartões de loja, mas especialmente os cartões de crédito, né? Não fique pagando o valor mínimo, porque é uma verdadeira armadilha de Satanás, usada pelos homens, né? Pague tudo de uma vez, imediatamente. Se você resolver que vai acertar a dívida do cartão, junte tudo e vá lá e quite o cartão total. Ok? Amém? Depois os especialistas vão lhe explicar melhor. E eu vou para o último ponto. O ponto 1 era para você sair das dívidas, né? Como você arrumar tudo isso. E o ponto 3 é como evitar dívidas e melhorar as finanças. Porque tem pessoas aqui que não têm dívidas, graças a Deus. E vão melhorar as suas finanças. Agora, esse ponto 3 é o outro passo, é o próximo passo para você que vai quitar as dívidas, que vai entrar num processo sério, de foco, de caráter, de entusiasmo, de força, de colocar 30% do seu orçamento para isso. Amado, vai ser mais rápido do que você imagina. Pelo poder de Jesus Cristo, tá bom? Agora, como evitar dívidas para você não cair de novo nessa armadilha e melhorar as finanças? Então, depois de conquistar a estabilidade e a liberdade financeira, vai acontecer, amados. Endividados, eu profetizo, vai chegar estabilidade financeira à sua vida e liberdade financeira. Aí, quando isso chegar, é preciso desenvolver um bom relacionamento com o seu dinheiro. Amado, dinheiro tem que se relacionar bem conosco, amém? E nós com ele, não é? E é nesse estágio que se torna essencial, aí sim, a elaboração do planejamento financeiro a partir de um momento em que o passado ficou para trás e não te impede mais de planejar coisas para frente. Quem está entendendo? Amém. Então, se você não tem dívidas, agora é com você aqui, já pode começar, né? Lembram-se da porcentagem sugerida para pagar as dívidas? Quem lembra? 10% semente de dízimo, o que mais? Isso, 60% para você viver e 30% você vai pagar a dívida, você vai negociar, ok? Então, essa prática de termos porcentagens, ela continua fazendo parte da nossa rotina, mas com algumas adaptações agora. Então, aqueles 30% que foram destinados para o pagamento das dívidas, agora vão ganhar um novo destino, tá? Poupança, investimento, realização de sonhos, agora é outro patamar. Então, eu também trouxe uma sugestão dos maiores especialistas em finanças do mundo para a divisão da renda mensal. Vamos ver como é que, depois que está estabilidade e liberdade financeira, de novo, isso nunca vai parar. 10% para semear em forma de dízimo. Então, o fiel dizimista, ele não tem medo de faltar qualquer coisa no futuro. Para não faltar, você começa já no presente. E aí, no presente, você já vai começar a ver Deus abrir as janelas do céu e derramar bênçãos nesse momento para você poder pagar as suas dívidas. Amém? Então, dizimar é o comportamento das pessoas mais ricas do mundo, gente. Eles podem não acreditar no que nós acreditamos, mas esse princípio de Deus tem que funcionar uma vez aplicado. E as pessoas aplicam isso na sua vida financeira. As pessoas mais ricas do mundo, aquelas que são verdadeiramente ricas, elas semeiam 10%. Eu vou falar aqui en passant, não é o tema de hoje. Os judeus, eles sempre, ao longo de toda a história, dizimam, dão dízimo do dízimo. Em determinados anos, de 7 em 7 anos, de 20 em 20, 25, de 50 em 50 anos, eles dizimam muitas vezes. Eles fazem a conta dos juros sobre o dízimo, para poder dizimar mais e semear mais. São o povo mais rico da face da terra. Amém? Então, para quem já tem estabilidade e liberdade financeira, 10%, depois pode colocar 60% para pagar todas as contas. Eu vou continuar com 60%? Vai, só que agora você não tem mais dívida. E você já administrou aquela coisa corriqueira, ok?
as contas, tá? As contas que você vai planejar, vai dar. E se o pagamento das contas ultrapassar esse valor, dizem os especialistas que é essencial rever os gastos, reduzindo-os até que se encaixem nessa porcentagem. Então, aqui vai uma dica para toda a igreja, independentemente da condição financeira. Apenas sustente o padrão de vida que está de acordo com o seu rendimento. Vou repetir. Apenas sustente o padrão de vida que está de acordo com o seu rendimento. Aprenda a viver dentro do seu rendimento. As pessoas, por isso que eu disse que a questão é emocional. As pessoas querem parecer uma coisa que não são, querem ter uma coisa que não é o momento de ter, elas querem a compulsão, elas acham que aquilo traz status, traz poder, traz projeção, traz empoderamento. Esqueça tudo isso, que tudo isso é artimanha do diabo. Então, aprenda a encaixar o seu orçamento no seu padrão de vida e viva de acordo com ele, tá bem? E, bispa, e aqueles 30%? Eu disse que aqueles 30% que íamos pôr para pagar dívidas, agora eles mudam um pouquinho. Olha só, vamos dividir em 3 10% aí, vai? 10% para investir. Agora você vai investir mesmo, não é mais para rombos, agora é para frente, tá? Invista para alcançar um estilo de vida diferente. Invista para alcançar um estilo de vida abundante. Faça aplicações financeiras para gerar resultados enriquecedores. O que é o melhor investimento? Bom, você já está nesse nível, então aí já existem pessoas que vão poder te orientar em termos de valores, em termos de mercado, em termos de garantias, de segurança. Aí são os especialistas na área. Mas agora você já pode pensar em 10%. Se você conseguiu separar 30% para pagar a dívida, 10% você vai investir, amém? 10% põe lá, para realizar seus sonhos. Não precisa ser todo mês um sonho. Você pode ir separando os 10% para um grande sonho, sei lá, não é? Vamos saber aí. Então, poupe para fazer aquela viagem desejada desde a adolescência, para comprar algo importante para você, para fazer um curso, né, que é maravilhoso você fazer, para fazer aquela festa de aniversário tão sonhada, ou aquela festa de casamento que você sempre sonhou, está aí. E os 10%, estou finalizando os 30% que a gente aprendeu a colocar de lado, tá? Para abundar naquilo que Deus colocar no seu coração. Tipo assim, está sobejando. Está sobejando. E agora, o que Deus colocar no seu coração, seja para você, seja para o próximo, seja para a obra de Deus, seja para um propósito, faça. Essa divisão de renda, amados, é transformadora. Não é fácil, mas é transformadora. Diga, é transformadora. O que ela vai fazer? Ela vai direcionar o seu dinheiro para os aspectos mais importantes da vida de um filho de Deus. Vai consertar a sua vida. Diga, glória a Deus. Agora, acima de tudo isso, e fica aqui o gancho para quinta-feira, acima de tudo isso, tem que estar a minha e a sua fidelidade a Deus. Amém? A nossa, porque assim, a gente pode fazer tudo isso, eu vou seguir esse plano, mas amados, nós somos cristãos. Então, Deus exige o quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é fundamental para que você possa desfrutar de uma vida segura em todas as áreas que te envolvem nesta terra. E depois, por fim, a vida eterna. Amém? Eu espero muito do fundo do meu coração que isto tenha edificado a sua vida, que isto tenha aberto mais o seu entendimento. Eu sei que nós temos aqui homens de negócios grandiosos, empresários, investidores. E eu não tenho nenhuma pretensão em dar aula de finanças, mas eu preciso. Meu papel é dizer, é hora. Deus quer nos ajudar. É hora de sair das dívidas. É hora de levantar a cabeça e não se esconder de ninguém. É hora de ter o nosso nome, que é o mais importante que nós temos, é o nosso nome limpo na praça. É hora de nós não termos medo de frequentar uma reunião de família. Não é? Ou um local de trabalho, porque ali
tem colegas que sabem da minha vida, eu tenho dívidas, é hora de nós andarmos de cabeça erguida como filhos de Deus. E foi Deus quem disse que nós teríamos para emprestar e não tomaríamos emprestado. Que nós somos cabeça e não cauda. Devemos estar por cima e não por baixo. Então, é desejo de Deus que cada filho que aqui está ou pela internet saia das dívidas definitivamente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que uma palavra dessas, ela é desafiadora. Mas o evangelho é desafiador. Seguir Jesus é desafiador. Viver o cristianismo no século 21 é desafiador. Mas é maravilhoso, gratificante. E vem a honra do Senhor, amém? Então, se alguém tem dívidas aqui, quiser levantar a sua mão, eu vou clamar por você nessa hora. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de glória, poder, majestade. Tu conheces, Jesus, os teus filhos, Pai. Tu sabes, Pai, aonde cada um chegou, Jesus. E nós não estamos aqui buscando, Pai, culpados, absolutamente. Nem nos acusando, nem acusando ninguém. Nós estamos aqui, Pai, para arrumarmos situações, para sairmos de poços escuros, sem fundo. Nós estamos aqui, Jesus, para aprender com o Senhor, para sair do monturo, do lixão, e sermos colocados, sentados entre os príncipes desta terra, Jesus. Ó Deus, se grandes homens, Pai, saíram das mais profundas dívidas, um tremedal de lama, e passaram, Jesus, para as riquezas maiores desta terra, muito mais tu tens para os teus filhos, Jesus. E tu disseste que se nós crescêssemos, nós veríamos a glória de Deus, Pai. Aqui estão as pessoas que têm fé, Jesus, que confiam em Ti, Pai. Mas o Senhor não quer apenas uma fé teórica, uma confiança parada. O Senhor quer uma fé em movimento, uma fé ativa, uma confiança nos passos que precisam ser dados, Pai. Eu sei, Jesus, que estas pessoas que levantaram as mãos, que têm dívidas, Jesus, talvez não saibam nem por onde começar. Por isso o Senhor tem as trazido aqui e tem falado, Jesus, que é uma pequena atitude de cada vez, é desatando um nozinho que a coisa começa, que o Senhor honra os que te honram. Então, Jesus, se essas porcentagens, se essas palavras, Pai, inspiraram alguém aqui, Jesus, sela isso hoje nesses corações, Senhor, porque essas vidas darão grandes testemunhos neste lugar, Jesus. Ó Deus, até o final deste ano, Pai, na noite ou na manhã de ação de graças, Jesus, nós teremos muitas pessoas aqui, quizás todos que estão endividados hoje, dando testemunhos de que acertaram todas as dívidas e não apenas, Pai, estão com estabilidade financeira e liberdade, mas estão, Jesus, passando para novos patamares, já enriquecendo, prosperando, crescendo, ampliando, Senhor, aumentando a tenda, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, porque a nossa igreja nos ensina a viver o dia a dia, Pai, aplicando a Tua palavra. Que esse conhecimento invada, Jesus, as famílias, que cada pai possa sentar com seus filhos, Jesus, e se for necessário, Jesus, apertar o cinto familiar, Jesus, tirar algumas coisas que não vão matar ninguém, Jesus, não vai nem doer, para que possa se estancar, Jesus, essa sangria, Pai, causada pelo devorador, Jesus, porque dívida é do devorador. Nós profetizamos dívidas pagas,
Profetizamos dívidas perdoadas. Profetizamos, Jesus, recursos chegando inesperadamente, Pai. Quando os teus filhos focarem o acerto da sua vida financeira, Pai. Amém. Profetizamos aqui 100% Em nome de Jesus. de dizimistas fiéis Sim, Senhor. que descobrirão este segredo, Jesus, e que nunca de nada terão falta na vida, Jesus. Sim, será. Profetizamos homens e mulheres sábios, Pai, Sim. tementes, porque o temor é o princípio da sabedoria, Sim, Jesus. Senhor. Que não vão, Pai, sair daqui com críticas, mas vão sair daqui, Pai, dizendo: era isto que eu precisava ouvir. Aleluia. Obrigada, Senhor, por nos falar tão claramente, por nos ensinar a dar passos, por nos ensinar a sair da vergonha para receber a dupla honra, Pai. Assim nós recebemos com fé, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, Amém. E amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocam em prática os ensinamentos da sua palavra. E os que recebem essa palavra em seu espírito digam amém. Amém. Glórias Aleluia. a Deus. Bom domingo a todos. Uma semana cheia de força, caráter cristão, ousadia, foco, determinação e prosperidade. Em nome de Jesus. Aleluia.